Sermão do Monte, capítulo 47, parte 4. Juízo espiritual e discriminação. O nosso terceiro princípio é que devemos ter o máximo cuidado quanto à maneira como apresentamos a verdade. A parte da própria verdade, o método de apresentação precisa variar de pessoa para pessoa. Precisamos aprender a avaliar as pessoas. Existem pessoas para quem determinadas coisas são ofensivas, embora não sejam ofensivas para outras. Devemos ter a cautela de não expor a verdade de tal modo que venha a tornar-se um escândalo para determinadas pessoas. Por exemplo, dirigimos-nos a cada indivíduo incrédulo perguntando-lhe: você é uma pessoa salva? Não corresponde ao método ensinado na Bíblia. Há um tipo de indivíduo que, se for abordado dessa maneira, ficará ofendido e não se deixará conduzir à verdade. O efeito de tal pergunta sobre esse tipo de pessoa é que ela reagirá da maneira como o Senhor Jesus aqui descreveu, a saber, a reação própria de um cão ou de um porco, pisando e despedaçando, blasfemando e amaldiçoando. E sempre devemos ter o cuidado para não dar motivos a quem quer que seja de blasfemar ou de amaldiçoar. Naturalmente, há aqueles que farão tal coisa sem importar quão perfeito seja o método. Então, não seremos responsáveis e poderemos dizer, juntamente com Paulo, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Todavia, se o motivo de ofensa estiver em nós mesmos, que Deus se compadeça de nós. O indivíduo que estiver pregando a verdade pode tornar-se culpado de pregá-la de uma maneira indigna. Você e eu jamais nos deveríamos tornar causa de antagonismo. Pelo contrário, sempre devemos pregar a verdade em amor. E se formos causa de ofensa, sempre deveria ser o escândalo da cruz. Gálatas capítulo 5, versículo 11. E não alguma coisa ofensiva na pessoa do pregador. Nosso Senhor nos estava ensinando exatamente isso. Ainda sob esse título, precisamos considerar um último princípio. É que devemos aprender a reconhecer qual aspecto particular da verdade divina é apropriado para cada caso em particular. Isso significa que, no caso de pessoas incrédulas, jamais lhes deveríamos apresentar outra coisa exceto a doutrina da justificação exclusivamente pela fé. Diante de um incrédulo, nunca deveríamos discutir sobre qualquer outra doutrina. Com frequência, nos sentimos impelidos a discutir sobre outras doutrinas, mas não devemos permitir que isso ocorra. A narrativa que se acha em João 4, que conta a assertiva do Senhor Jesus com a mulher samaritana, serve de perfeita ilustração quanto a esse ponto. Ela queria discutir sobre diversos assuntos, tais como o ser de Deus, como e onde se deveria adorar, e as diferenças que separavam judeus e samaritanos. Nosso Senhor, entretanto, não permitiu. Ele continuou fazendo-a pensar sobre si mesma, sobre a sua vida pecaminosa, sobre a sua necessidade de salvação. E a nós compete fazer outro tanto, discutir acerca da eleição e da predestinação, ou acerca das profundas doutrinas da Igreja e da presente necessidade da Igreja, com uma pessoa que continua na incredulidade. Como é evidente, é uma prática muito errada. O indivíduo que ainda não foi regenerado pelo Espírito não pode entender essas outras doutrinas.
e, por conseguinte, o crente não deveria considerá-las com ele. Nós devemos decidir o que discutir com ele. Entretanto, isso se aplica não somente no caso de indivíduos incrédulos, mas até mesmo no caso de crentes. Paulo disse à igreja de Corinto que ele não podia servir alimento forte para eles, como a carne. Ele a tinha, mas não podia dar-lhes porque eles ainda eram crianças espirituais. E disse que era obrigado a alimentá-los com leite, pois ainda não estavam preparados para ingerir alimento sólido. E escreveu: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Oferecer essa perfeita sabedoria de Deus a um bebê quanto à compreensão espiritual é algo obviamente ridículo. E dessa forma, somos convocados a exercer essa discriminação em todos os nossos contatos com outras pessoas. Se realmente tivermos de ser testemunhas e expositores da verdade, precisamos dar a devida atenção a esses pormenores. Por esta altura, deveríamos deduzir algumas conclusões gerais dentre todas essas considerações. Se você levar em conta as implicações do presente versículo, descobrirá que elas se revestem de magna importância. Você é capaz de notar a primeira implicação óbvia que se acha logo à superfície? Nas Escrituras não existe qualquer outra declaração isolada que nos forneça um mais terrível quadro do devastador efeito do pecado sobre o homem, como este versículo. O efeito do pecado e do mal sobre o ser humano, em resultado da queda, consiste em torná-lo um cão e um porco no que concerne à verdade divina. Esse é o efeito do pecado sobre a natureza humana. Injeta-lhe uma atitude antagônica à verdade de Deus. Declara o apóstolo Paulo: o pendor da carne é a inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Manifestando a natureza característica de um cão e de um porco. O pecado leva os homens a odiarem a Deus, como também a se fazerem odiosos, cheios de ódio e odiando-nos uns aos outros, conforme diz Paulo em Tito 3, verso 3. Sim, aqueles que odeiam ao Senhor não estão sujeitos à lei de Deus, e nem mesmo o podem estar. Tais indivíduos são inimigos, alienados do reino de Deus, em inimizade contra Deus. Quão terrível coisa é o pecado! Pode-se ver as mesmas reações no mundo atual. Basta que se exponha a verdade bíblica a determinadas pessoas para que elas se ponham a rosnar contra ela. Fala-se sobre o sangue de Cristo e começam a zombar e fazer piadas a respeito, cuspindo sobre a verdade. É isso que o pecado faz do ser humano. É isso que o pecado faz à sua natureza. É desse modo que o pecado afeta a atitude do ser humano no tocante à verdade divina. Trata-se de uma atitude que se entranha até as porções mais vitais e profundas do ser humano, transformando-o em algo que não somente é odioso, mas também totalmente contrário a Deus, a pureza, a santidade e a verdade divina. Estou enfatizando esse ponto porque sinto que somos todos culpados quanto a essa particularidade.